Então, boa noite a todos. Oficialmente, acolhendo a todos que estão presentes para a nossa quarta aula desse estudo bíblico online, iniciado no início do mês, com o estudo da Carta aos Efésios, como uma proposta da CNBB. Tenho certeza que vocês já tiveram um bom aprofundamento, como eu também já tive. Eu sou o padre Luiz Carlos Franzener, sou da Diocese de Toledo, faço parte do corpo docente do Instituto, do IFITEL, do Instituto Filosófico e Teológico São João Paulo II, Cascavel. Já fazia parte da Famipar, nos tempos antigos, e trabalhei um tempo em Cascavel, na paróquia da Neva, com muita saudade, foi muito bom estar ali também. E atualmente sou pároco na paróquia São Cristóvão de Toledo, além das aulas, dos cursos, e também acompanho bastante alguns movimentos eclesiais, entre eles o Cursilho, o Apostolado da Oração, e também as equipes de Nossa Senhora, em que sou assessor também a nível regional. Eu convido você que está aí conosco para este momento de encontro com a palavra de Deus, né, contemplando esta palavra, que ela realmente se aproxime de nós e nos ajude neste caminho de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, nós lemos: Pois é luz tudo o que é manifesto. É por isso que se diz: ó tu que dormes, desperta, e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Tomo esse versículo como inspiração para a temática desta noite, que é o próprio tema deste mês da Bíblia, vestir-se da nova humanidade. Vestir-se da nova humanidade é vestir-se de Cristo. E quem se veste de Cristo, se veste da luz de Cristo. E como a carta aos Efésios é uma chamada de atenção para que a comunidade viva realmente a sua identidade cristã. Ela é formada por judeus, é formada também por judeus convertidos, mas especialmente formada por gentios convertidos, vindos do paganismo, vindos de uma cultura bastante distante da cultura judaica. E quem se encontra, faz a experiência de Cristo na sua vida, realmente se deixa iluminar por ele. Vive aquela experiência do homem novo, deixa para trás uma criatura velha, antiga, e se reveste de uma nova humanidade, de um homem novo, uma mulher nova. E por isso o texto que acabamos de ler nos dá a entender que quem às vezes está ainda longe de Deus, ou quem não vive realmente essa realidade que nos propõe Paulo na carta aos Efésios, esta realidade do corpo de Cristo, quem ainda não vive desta maneira, é como se estivesse dormindo longe de Deus. E encontrar-se com Deus é viver a cada dia o mistério pascal. A Páscoa é um levantar-se, é um ressuscitar, é um encontrar a vida.
E é esse sentido um pouco da temática de hoje, onde nós queremos viver a novidade da carta aos Efésios, que é para nós certamente como uma boa nova, a boa nova da vida da igreja para os dias de hoje também, a nossa cultura dos dias de hoje. Sintamos-nos desafiados que cada versículo, que cada tema já estudado ao longo deste mês, hoje, nesse nosso estudo, possa também trazer perspectivas de compromisso. Qual é o compromisso que aquilo que estudamos traz na nossa vida? Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, todos bem-vindos, bem-vindas. Eu estou usando duas janelas na transmissão. Uma que eu estou olhando para vocês, né? Vocês, algumas pessoas que estou vendo, a maioria está meio escondidinha, né? Mas estão me vendo certamente, me ouvindo, né? E quando eu vou abrir a minha janela da transmissão da apresentação das telas, aí eu olho, às vezes, um pouquinho para o lado, porque eu estou usando dois computadores, aí facilita um pouquinho. Então, não é... Às vezes, quando tem alguém falando e olha para o lado, as pessoas pensam que a pessoa está falando com uma outra pessoa, né? Ou, às vezes, está chamando o cachorro, estava cuidando de um gato, né? De uma criança, às vezes. Mas, nesse meu caso, eu vou olhar para o lado, porque eu vou passar a tela para vocês. E já inicio, então, essa apresentação dos slides, colocando um pouco assim, né, desse caminho, desse tema desta noite. Eu gostaria que, desde já, vocês também fossem percebendo se tivesse alguma dúvida, tivesse algum questionamento. Margarida, irmã querida, que bom também a tua presença. As pessoas vão mandando, às vezes, algum recadinho, né? E é bom, irmã das pequenas irmãs da Sagrada Família. E é isso. Então, o tema de hoje, fechando todo esse caminho que vocês já fizeram de estudo, ela, nos estudos bíblicos, normalmente se chama assim, temas teológicos, as perspectivas teológico-pastorais a partir do texto bíblico. E nós, então, falando dessas perspectivas pastorais, nós temos como tema o que nos é proposto pelo texto base da CNBB, vestir-se da nova humanidade no mistério de Cristo. Essa frase, esse versículo do capítulo 4, versículo 24, ele é considerado pelos biblistas e quem pensou este mês na Bíblia, ele é considerado como chave. Se nós entendermos esse versículo do capítulo 4, versículo 24, vestir-se da nova humanidade, nós estaremos encontrando o ensinamento fundamental de toda esta carta, né, desses 6 capítulos da carta aos Efésios. Não é o que nós queremos entender um pouquinho. Essa iluminação que nos vem para a vida, obrigado, irmã Tímia, nos vem para a vida, e também eu vejo, né, pela carinha de vocês também aqui, as pessoas que eu conheço, que vocês também vivem inseridos na pastoral, né, e a carta ela tem uma perspectiva de evangelização e também tem essa perspectiva da vida familiar. E nós que vivemos esse tempo da pandemia, falando da igreja doméstica, de viver mais em casa, né? Inclusive, algumas estatísticas, eu nem sei se foram estatísticas confiáveis ou não, mas muitas estatísticas apontaram esse tempo da pandemia com um aumento crescente de crise conjugal, um crescente também até de separações, porque quando o casal tinha que estar mais em casa, começaram a perceber as dificuldades de convivência, né? E essa carta, ela vem dizer um pouquinho também, né? O casal, quem já é casado, uma luz também para a sua vida a dois, e quem trabalha na comunidade, na pastoral familiar, também uma luz para ajudar na evangelização dos jovens e das nossas famílias.
O que nós aprendemos, o que aprendemos com o contexto da carta? Eu acredito que um ponto de partida é a gente entender que nós estamos falando do final do primeiro século, quando na Ásia Menor, como vimos na a primeira aula do estudo, Padre Adriano, falando um pouco quando, onde, para quem esta carta foi escrita, e ficou muito claro que os Efésios não é só aquele grupo de cristãos que estão em Éfeso, mas várias pequenas comunidades cristãs que estão ali no território do Império Romano e que perto também na cidade de Éfeso, com certeza, e que são formadas nessas comunidades, elas são formadas por uma grande parte de gentios, cristãos de origem pagã, e uma minoria de cristãos de origem judaica. Ou seja, a comunidade existem pessoas provenientes de costumes, de tradições, de jeito de vida, de culturas diferentes. E agora, unidos na comunidade, na igreja, é preciso encontrar um meio termo, um equilíbrio. Como fazer com que o meu gosto, a minha individualidade, o meu jeito, ele se adapte ao jeito do outro, à cultura do outro, aos costumes do outro. É claro que aqui se trata de todos buscarem um jeito, o jeito cristão de ser. Veja que iluminação. É o que Paulo diz em outras cartas. Ele diz assim: tem gente na comunidade dizendo assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E daí, no final, Paulo diz assim, olha, todos somos de Cristo. E é justamente esse contexto da carta aos Efésios que vem nos dizer, todos somos de Cristo, unidos em Cristo. Então, nessa perspectiva de que grande parte dos cristãos das comunidades da Ásia Menor são provenientes de um mundo assim bastante distante do judaísmo, bastante distante das tradições judaicas que entendem já Deus Javé, Deus libertador, o Deus do judaísmo. A carta ela faz uma memória daquilo que para os judeus já era conhecido, mas os gentios não conheciam. E começa, então, desde o início, lá no capítulo 1, versículo 3, quando fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Deus e Pai? A tradição recorda justamente o Deus do Antigo Testamento, o Deus Javé, e este Deus que para os judeus estava muito claro que ele é um só, este único Deus, e que ele é a base, a origem, o criador de todas as coisas. E o povo em todo o Antigo Testamento, ele vai pouco a pouco amadurecendo, vai buscando entender como Deus se faz presente na vida do povo. E Paulo, na carta aos Efésios, resgata um pouco isso. Por isso, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, ele vem cumprir justamente esta unidade com o Antigo Testamento, e Paulo, na carta aos Efésios, vai mostrar de uma maneira muito clara o mistério da comunhão trinitária. O Pai, que realizou toda a obra da criação desde os tempos antigos, que enviou seu Filho Jesus e em Cristo nos tornou filhos adotivos. E agora, pela graça do Espírito Santo, nos garante a unidade na comunidade. O Pai, Criador de todas as coisas, origem de tudo. Enviou seu Filho, nosso Salvador. Em Cristo, nós encontramos a nova humanidade, somos resgatados, e em Cristo, pela ação do Espírito, nós conquistamos, vivemos esta unidade.
Então, o que Paulo quer dizer nesse contexto todo? Porque até o padre Adriano nos falava justamente disso, que a carta aos Efésios ela tem dois polos. Um dos polos é a cristologia, é Cristo, quem é Cristo, e o segundo polo é a igreja, o que é a comunidade. Como que a comunidade vivencia tudo isso? E é nessa perspectiva que nós lemos, então, nessa primeira tela, Paulo se faz próximo. Por que Paulo se faz próximo dessas comunidades? Pelo simples fato de mandar uma carta a elas, uma epístola, se mostrar perto, com uma atenção de pastor para essa comunidade. Nós não ficamos felizes quando alguém manda uma mensagem, por mais simples que seja, na nossa rede social, quando alguém nos conhece, nos cumprimenta e diz assim, ô meu amigo, lembrei de você, fiquei sabendo que hoje você ganhou, enfim, ganhou alguma coisa no seu trabalho, recebeu um diploma, se formou, é teu aniversário. Quando alguma liderança da comunidade, como Paulo, né, como dos apóstolos, envia essa carta, ele quer dizer que se faz próximo daquelas comunidades, como um pastor que conhece as suas ovelhas, um pastor que quer orientar as suas comunidades. E na medida em que Paulo se faz próximo, ele aproxima a todos de Cristo e do seu reino. Então, essa ideia de proximidade, ela é muito forte nos dias de hoje. Muitas vezes aonde nós vemos assim um distanciamento das pessoas. Até se fala dessa sociedade líquida, do individualismo, do fechamento, as pessoas às vezes que não, né? E aí a gente percebe, iluminados por essa experiência, aproximar-se de Paulo, aproximar-se da comunidade e aproximar-se de Cristo. É claro que muitas pessoas querem se aproximar de Cristo, né? Isso até é uma crítica que se faz. Muitos querem se aproximar de Cristo sem se aproximar da comunidade. Muitos querem se aproximar de Cristo sem se aproximar do Padre. Muitos querem se aproximar de Cristo, mas não querem fazer uma catequese, né? Bem verdade, vocês sabem disso também. E Paulo praticamente nos dá a entender assim, olha, sem a comunidade, não tem como chegar a Cristo, pois a proximidade dos irmãos é a presença de Cristo em meio à comunidade. Um pouco nessa perspectiva de Mateus, também o Deus Emmanuel, né? O Deus Emmanuel, Deus presente. Lendo um pouquinho esses textos, Efésios 1:15, Efésios 1:15 vem nos dizer o quê? Pois, por isso também eu, ao ouvir a respeito da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações. Vocês estudando esse texto já viram que Paulo se coloca muitas vezes como intercessor da comunidade. Ele reza, ele intercede em favor da comunidade. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, ele sempre fala de Cristo e recorda do Pai. O Deus de Jesus Cristo é o Pai, que os judeus conheciam, mas os gentios às vezes não tinham conhecimento. O Pai da glória vos deu o espírito de sabedoria. E o texto continua. Outra passagem, capítulo 2:13. 2:13 vem nos dizer: mas agora em Cristo, vós que outrora estáveis longe, veja, vós que estáveis longe, fostes trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Essa linguagem é muito bonita. A evangelização, de acordo com essa perspectiva paulina, é trazer para perto quem está longe. Será que nós conseguimos fazer isso?
Será? O mesmo compromisso. Mais adiante, o versículo 19, desse capítulo 2, vem nos dizer: portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Veja, quem estava longe e se faz próximo, se torna família de Deus. A casa de Deus, até nós costumamos dizer, que a comunidade é a nossa segunda casa. E aí a família da comunidade, nós devemos, nos tratar como irmãos e irmãs uns dos outros. Que bênção, né? Irmãos e irmãs uns dos outros. Continua no capítulo 3, versículo 12, uma outra citação ainda, para entender um pouco mais essa ideia. Por quem ousamos nos aproximar com toda a confiança pelo caminho da fé em Cristo. Bonito isso, é bom perceber. Viver a unidade não é viver uma unidade, todos os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, numa uniformidade. Primeiramente, unidade é proximidade. Estar com, muito interessante isso, muito legal. Em Cristo se respira o ar da novidade. Toda a carta aos Efésios, ela em vários momentos vai dizer: você que hoje se encontra como filho de Deus, batizado, iniciou um caminho de fé, abandone, deixe para trás, o que deixa para trás, e busque essa vida nova. O ar da novidade, de constante conversão, é o segundo assento para nós introduzirmos essa temática. Proximidade, novidade. Ligada à conversão, só se encontra o novo, quem se converte, quem deixa para trás o caminho anterior. Capítulo 2, versículo 1. Vós estáveis mortos. Veja o versículo que nós lemos no início da aula de hoje. O versículo da aula de hoje, qual foi mesmo? É o capítulo 5, versículo 14. Tu que dormes, desperta, levanta-te de entre os mortos, 5:14. Em 2, eu não tinha nem dado conta, em 2, no versículo 1, diz: vós que estáveis mortos em vossos delitos e pecados, neles vivíeis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ótimo, vem falando, justamente o texto segue, falando dessa necessidade de conversão. Versículo 11 do mesmo capítulo 2. Por isso, vós que antes éreis gentios na carne, éreis chamados incircuncisos, porque não eram judeus, eram pagãos, estrangeiros, e vós que éreis, quem éreis? Os gentios, os estrangeiros, os pagãos, aqueles que eram mortos, que viviam como mortos. Capítulo 4, 17. Portanto, digo, e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os gentios. Existe uma novidade nesse texto, uma passagem. Esta passagem que acontece mediante os sacramentos da iniciação à vida cristã, esta passagem que acontece mediante o batismo, é muito claro isso, mediante uma atitude de fé, mergulhados em Cristo, iniciamos uma vida nova de filhos de Deus. Continuando, o que aprendemos ainda com o contexto dessa carta? Já falamos em proximidade, falamos em novidade, falamos em transformação, em conversão, 3 palavras-chave, e nós vemos a partir disso que, diante de toda essa situação, existe uma perspectiva necessária de acolhimento diante da pluralidade, diante da diversidade, amar mais, respeitar mais, acolher mais.
Esse é o distintivo do cristão. Excluir menos, julgar menos, porque em Cristo o que nos une é sempre maior do que o que nos separa. Repito, em Cristo o que nos une é sempre mais forte, é sempre maior do que o que nos separa. E nós temos alguns testemunhos interessantes. Uma pessoa de pouca fé, a primeira coisa que ela diz, não vou mais na igreja. A pessoa que está no conflito, às vezes com o ministro, com o padre, né? Ou com o vizinho, com o catequista. Eu não vou mais na comunidade. Eu não vou mais pagar meu dízimo. Veja, é sinal de que essa situação, esse problema, se tornou mais forte, que trouxe uma divisão. É sinal de que o que une em Cristo se tornou menos importante do que a própria diferença de opinião, diferença de pensamento. Quem nunca, né? Quem nunca passou por algum momento, às vezes assim, vale pensar um pouco sobre isso. Qual é o ar da novidade que realmente está presente a partir, né, de todo esse anúncio de Paulo? Falar um pouquinho desse ar da novidade. Nós vemos que, em poucas palavras, é assumir a nova vida, a vida nova em Cristo. Como que se dá essa passagem? Como que se dá esse início? Sobretudo mediante o batismo. O batismo que significa fé assumida e convertida. Aí nós lemos que o batismo, para os cristãos desta igreja, das comunidades de Éfeso, ele é sempre pensado no batismo adulto. Todo batismo significava realmente uma mudança de vida, de comportamento. Hoje, às vezes, com o batismo de crianças, nós perdemos um pouco essa dimensão de mudança, de conversão. É claro que uma boa catequese batismal se esperaria esta mudança dos pais e dos padrinhos. Aqueles que vêm até a igreja pedir o batismo dos filhos, eles devem mudar, iniciar esta vida nova, quem ainda não iniciou de verdade, para aí sim levar um filho, né, um afilhado para o batismo. É fácil? Não é fácil, não. Qualquer cobrança, né, que a gente faz um pouco mais na comunidade, os pais já dizem, o padre não quer batizar meu filho. É triste, porque às vezes o batismo é visto como um gesto mágico. Um pouquinho de água benta, um pouquinho de oração, muda tudo. É claro que a graça está presente, mas a graça também conta com o nosso sim, conta com a nossa conversão, a nossa participação. Capítulo 1, versículos 4 a 5, nos fala isso que nós acabamos de dizer. Nele, em Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. Ele nos escolheu desde a fundação do mundo, ou seja, desde a criação do mundo, já somos escolhidos para sermos santos, irrepreensíveis, como filhos em Cristo, do mesmo Pai, que é o Criador de todas as coisas. Capítulo 4, versículo 1, nos diz que justamente existe uma vocação batismal, a vocação de sermos, né, filhos de Deus, quando somos chamados, exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação que fostes chamados. Qual é a vocação que fostes chamados? A vocação a sermos filhos de Deus em Cristo. Versículo 4, novamente,
uma só esperança na vocação que foste chamados. 4, versículo 4. No capítulo 4, 23, nos fala ainda mais, aprofundando essa temática da vida nova, dizendo: renovai-vos, é necessário renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente, transformação espiritual. Revesti-vos da nova humanidade, ou na tradução de Jerusalém nos fala, revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Esta renovação espiritual, essa transformação espiritual, ela também acontece mediante a transformação comportamental. Capítulo, lemos ainda nesse texto, capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer: para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos pelo seu Espírito no homem interior. O que é este homem interior? É a nossa interioridade, a nossa vida espiritual. Capítulo 5, versículo 15. Vê depois cuidadosamente como andais. Mudança de comportamento. Como andais? Não como tolos, mas como sábios. Então, o comportamento, a vida, um pouquinho antes vai falar, sede compassivos, sede bondosos. Um pouquinho antes ainda fala da humildade. E também, mas no capítulo 5 nos fala, início do capítulo 6, desta nova moral doméstica. Certamente já foi trabalhado nas aulas anteriores, como se comportar no relacionamento interpessoal. Primeiramente, o casal, tudo começa, né? O amor na unidade, o casal, como lá no Gênesis, a origem da humanidade, o casal, a prole, pais e filhos, e depois o terceiro grupo de relações são as relações sociais. Então, assim, o texto, ele nos apresenta a novidade. Marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, líderes e o povo da sociedade, a vida social, como que se vive na sociedade. Então, nesses três ambientes, nesses três espaços, está presente no final do capítulo 5, 21, até o início do capítulo 6, nós vemos que constrói a novidade no testemunho das relações interpessoais. Nós vemos que existem vários contrastes nessa carta que indicam superação e novidade, que indicam transcendência. A transcendência acontece, sobretudo, a partir da cristologia. Cristo é a chave da eclesiologia, né? Cristologia é a chave da vida de comunidade. No capítulo 4, versículos 9 em diante, nós vemos que Cristo, ele desceu às profundezas da terra para depois subir. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. Nesses dois movimentos, nós vemos presente uma teologia da encarnação, falando de que o Verbo de Deus, o Cristo, o enviado de Deus, é ele que desce, como diz Filipenses 2, desceu, esvaziou-se, para depois foi elevado para a glória. Assim como Cristo desceu, se rebaixou, se encarnou para nos elevar, nos salvar. Enquanto Cristo desce, se encarna, ele assume a nossa humanidade, assume os nossos pecados pela sua humanidade e faz com que a nossa humanidade
seja purificada, se torne nova. Por aqui nós estamos falando vestir-se de uma nova humanidade. Como que a minha humanidade, eu como ser humano, posso ser um ser humano melhor, renovado, revestido das virtudes, né? As melhores virtudes, da bondade, da honestidade, do amor, da compaixão. Oh, eu amo, eu quero ser mais compassivo, eu quero perdoar mais. Como que eu vou conseguir tudo isso? Pelo dom, pela fé, pela graça que Cristo nos mereceu, assumindo desde sempre a nossa humanidade. E por isso tornando nova a partir do momento que nós nele crermos. E esse movimento de descida e subida é o que está nesse primeiro texto, nesse primeiro hino, onde fala do plano divino da salvação. Vocês já estudaram do Pai, Filho e o Espírito Santo. O Filho é justamente que veio ao mundo e nos torna filhos no fim. Nos torna filhos de Deus no fim, para nos levar à plenitude. Por isso diz, ainda no capítulo 1, versículo 11, nele, em Cristo, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que já antes de vós esperamos em Cristo. Ou seja, os próprios judeus, que já esperavam em Deus antes de Cristo, já encontram em Cristo, então, esse momento novo, também junto com os gentios. Um outro contraste de superação, novidade e transcendência nos é também dado pela superação do individualismo, ou seja, os indivíduos, as pessoas individuais, elas recebem a filiação pela fé para assumirem, para viverem a experiência comunitária da fé. Em outras palavras, todas as vezes que na carta fala dessas relações do casal, pais e filhos, e depois na sociedade, quando fala de que a comunidade igreja é o corpo de Cristo com muitos membros e que existe uma unidade, como diz no capítulo 4, um só corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus, esta unidade é justamente baseada na experiência comunitária da fé, que supera o fechamento. Lá no final do nosso encontro, daqui a pouco, nós vamos ver uma das grandes crises da comunidade é o individualismo, é o fechamento. Na verdade, não é nem a ausência de Deus. Deus sempre está presente, né? Mas é nós que nos fechamos para Deus. E aí a gente vê tantas vezes essa negação. Um outro contraste é do velho, do antigo para o novo. O que é o velho? É a antiga aliança. O que é o velho? É o homem pecador. O que é o novo? O batizado, o renovado, filho de Deus. O que são as trevas? Quem vive no pecado. O que são as trevas? Aqueles que vivem, diz o texto bíblico, que seguem as ilusões, que vivem na ignorância. O que é a luz? A luz é Cristo. E aqui nós nem vamos trabalhar tanto as citações, porque são muitas. O que era antes? Separado. Existiam judeus, existiam gentios, existiam nações diferentes. Agora a igreja, ela congrega, assim como aquela árvore frondosa que diz o Evangelho, de um pequeno grão de mostarda se torna uma árvore frondosa, onde os pássaros diferentes vêm habitar. Ou como os textos messiânicos já do profeta Isaías, e depois de serem tomados no Evangelho, aonde virão gente do Oriente, do Ocidente, camelos, dromedários, para adorar, para encontrar-se com o Messias, que é separado, se torna unido.
buscamos sermos uno em Deus. E esta unidade é justamente reconhecer que a unidade, o que nos aproxima, o que nos une, é muito maior do que o que nos diferencia. A carta ressalta, por isso, a unidade de todos. A humanidade é renovada. É renovada em Cristo. É claro que os cristãos que acolhem a Boa Nova através do batismo, eles integram essa nova humanidade. É claro que aqui está dirigindo-se aos que foram batizados, aos cristãos, que provêm, como em Pentecostes, de diferentes lugares. Mas esta humanidade, essa comunidade que se torna uma nova humanidade, ela tem uma característica universalizante. Ela nos leva a viver a comunhão com a humanidade. Se dentro da própria comunidade, como já foi visto nos textos anteriores, se derruba o muro da separação entre judeus e gentios, dentro da comunidade cristã se derruba esta separação das tradições antigas, das origens, também fora da comunidade se deve buscar essa aproximação nesse caminho de evangelização. Ou seja, em Cristo somos um, vivemos a unidade na humanidade. E é nesse sentido que nós vamos ver um pouco essa abertura da salvação universal, que já Paulo, o apóstolo das nações, né, apóstolo dos gentios, ele nos ensina. Haviam os pertencentes mais estritamente ao judaísmo e os estrangeiros. Existe uma comunhão na humanidade, existe uma comunhão na comunidade, formando uma nova humanidade. A partir de quê? A partir de Cristo. E os fundamentos desta nova condição nos são dados a partir desse olhar trinitário. Muitos são criaturas, nem todos ainda se tornaram filhos, mas a própria criação, e se eu não estou enganado é a oração eucarística terceira, ela vai nos dizer, toda a criação canta louvores. Então, não está pensando só no católico, não está pensando só naquele que está dentro da igreja, mas está pensando na obra do Pai, assim como eu, assim como, às vezes, aquele estrangeiro, aquele imigrante, assim como as criaturas, através da natureza, toda a criação, de modo muito especial a humanidade, criaturas novas, renovadas em Cristo. Por quê? Porque o Pai, que realiza a obra da criação, é o mesmo que realiza a obra da redenção em Cristo. E certamente toda a criação é chamada para, em Cristo, encontrar uma luz, encontrar uma renovação. Portanto, não se restringe, não se torna exclusiva a um pequeno grupo de privilegiados, elitizados, mas dizer que em Cristo, toda a obra da criação, ela encontra uma luz. A salvação vem descrita como uma nova criação de toda a obra de Deus, da humanidade. Em Jesus Cristo, somos filhos, já falamos, predestinados desde o propósito da sua vontade, sobretudo no capítulo 1. A importância, portanto, que desde o início, pelos sacramentos da iniciação, nós somos revestidos desta filiação divina. Somos revestidos da nova humanidade e revestidos da filiação divina. Capítulo 4. No versículo 24a, que fala justamente, revestivos do homem novo, vestir-se da nova humanidade, 4:24a, ele vem em contraste, como vimos anteriormente, os diferentes contrastes, as diferentes superações que o texto nos fala. Aqui, mais uma vez, nós vemos, então, que nós
encontramos o contraste fundamental. O contraste fundamental nos é dado justamente no capítulo 4, fala do versículo 24, nós já lemos, e o versículo 22, onde, 22b, que é a segunda frase, onde vai dizer: o homem velho, a vida anterior, o homem velho, a humanidade antiga que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas. Ou seja, este homem velho, nesta humanidade, ela agora alcança um novo patamar. E essa imagem do vestir a veste, ela é muito interessante, né, na tradição bíblica, porque é a imagem que indica o novo modo de vida, indica, sobretudo, o testemunho, como aqueles que no Apocalipse vão dizer estão ressuscitados, eles vestem uma túnica branca. O branco, a túnica, a condição sacerdotal, a condição de ressuscitado, a cor e a veste é como um uniforme de uma empresa. Eu gosto de usar camisa branca e calça preta. Quando eu vou, às vezes, num restaurante ou fazer algum lanche, eu, às vezes, até faço questão de não ir de camisa branca e calça preta, porque alguns pensam que eu sou o garçom. Eu estou chegando, sento ali um pouquinho, estou andando, cumprimentando uma pessoa, outra, alguém bate no meu cotovelo assim, né? Tem alguma coisa aqui? Então, a veste é o branco do médico, né? Eu lá no hospital, alguém dando de branco, se sabe, né? Se chega numa empresa, você identifica pelo crachá, identifica pela veste. E a veste, ela representa a identidade manifestada. Repito, a veste representa, significa uma identidade manifestada. É aquela que vai além do teu próprio ser interior. Porque a veste é aquilo que os outros veem daquilo que você é. Então, lembre-se bem, quando alguém percebe um uniforme, um crachá, a cor de uma veste, entende o ser daquela pessoa, ou a sua função, aquilo que ela é chamada a fazer. Pensando em nós cristãos, se nós somos vestidos ou revestidos de uma veste nova, como a veste batismal, significa que a partir do batismo, a partir de sermos filhos de Deus, nosso comportamento, nosso testemunho deve manifestar aquilo que somos, aquilo que a graça opera em nós. Então, pelo batismo, somos filhos de Deus. E como já sabemos, o sacramento realiza o que ele significa. Ou se ele significa tudo isso, ele realiza esta nova condição. E esta nova condição que nos é dada, ela, de acordo com a carta aos Efésios, também com o Apocalipse, quando nos fala da veste nova, vestir-se de uma nova veste, significa vestir-se, assumir, manifestar um novo modo de comportar-se, um novo modo de andar. Inclusive, a carta, já vamos mencionar aqui, fala bastante de andar como filhos de Deus, andar como filhos da luz, e não como filhos das trevas. Segundo a tradição sapiencial, se trata também de vestir-se com a veste da justiça. Batismo, novo modo de ser em Cristo, novo modo de comportar-se, da atitude diante dos demais. A veste da justiça, a veste do amor. E a carta, como vocês já viram, a primeira parte ela é mais doutrinal, a segunda parte exortativa. E ela exorta, ela pede que o nosso modo de vida seja coerente. Chamados de santos, a carta chama os destinatários, os batizados de santos, santos porque não aqueles canonicamente elevados às honras dos altares, mas santos são todos aqueles que vivem
a santidade de Cristo, que buscam imitar o Cristo, como diz capítulo 5, versículo 1, tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai no amor, assim como Cristo vos amou e se entregou por nós. Aí o texto continua. É preciso abandonar a conduta antiga, antiga conduta, e romper com o passado para viver esta novidade. A segunda parte da carta, especialmente fala desse aspecto da conduta, da exortação de como devemos nos comportar em Cristo. O que é antigo? O que é antigo é o que é morte, é o que é treva, é o que é da carne, o que é instintivo. Capítulo 4, versículo 17, nos ajuda a perceber um pouquinho essa conduta dos gentios, mas não eram só os gentios que às vezes tinham essa conduta insensível e ignorante. Jesus no Evangelho lembra que muitos fariseus e doutores da lei viviam pior do que os samaritanos e pior do que os pagãos. Então, não é o nome de ser judeu que vai fazer já a garantia, que vai ter a garantia de viver a fé verdadeira, a fé de Abraão, Isaac e Jacó. Assim como também, não é a circuncisão que dá a garantia da salvação. Assim como depois, para os cristãos, não é o nome de cristãos que já vai indicar que já estão salvos, mas a carta vai dizer: o que vai indicar o teu caminho de salvação é a tua veste, é a tua conduta, é o teu modo de manifestar aquilo que está no teu ser, na tua condição, na tua identidade. O que é antigo? Está o ato 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico. Não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados de Deus pela sua ignorância. E pela dureza de seus corações, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. E a partir do versículo 20 já começa a dizer: vós, porém, né? Vós, porém, ou seja, quem é dessa comunidade, Solange, bem-vinda, Solange. Calma aí, se arruma o cabelo, já te vi, viu? Bom. Capítulo 4, 22. Veja que beleza, 4, 22. E vão anotando alguma questão, daqui a pouco eu já vou abrir os microfones, se alguém quiser fazer alguma pergunta. 4, 22 vai nos dizer o seguinte: serialmente, já começa no 20, né? 20, 21. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. Veja, 4, 22. Remover o vosso modo de vida anterior. Aqui se trata dos pagãos, pensando nos seus vícios, pensando nas suas condutas, pelas suas futilidades e assim por diante. O homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e a vestir-se da nova humanidade, né? Revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. Segue 25. Por isso, abandonai a mentira. E aqui vocês já estudaram todo esse texto. Mais adiante fala: afastai-vos. O versículo 31, 32. Toda amargura, exaltação e cólera, toda palavra pesada, injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastados entre vós. Veja,
A comunidade e os cristãos precisam abandonar, romper com uma conduta, com um comportamento antigo. Por quê? Porque eles encontram uma nova veste, um novo jeito, uma nova humanidade. Sede bondosos, versículo 32, e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo. Podemos, né, pensar um pouquinho assim, né? Nós estamos nesse caminho ou às vezes estamos ainda meio como pagãos, né? O ser pagão muitas vezes não significa não ter fé nesse momento. Ser pagão significa não viver como Cristo viveu. Por isso tem algumas pessoas que até dizem, olha, tem pessoas que não têm muita fé, mas têm muita caridade. É para se pensar, né? Porque pelas obras, muitas vezes, conheceremos os frutos. Perdão, pelos frutos vamos conhecer a árvore. Pelas obras vamos conhecer, da verdade, quem nós somos. São várias as exigências. Eu vou andar um pouquinho mais rápido agora, alguns slides, algumas telas. São várias as exigências desta nova vida assumida no batismo. A justiça diz respeito a ajustar-se à vontade de Deus, buscando um crescimento contínuo, imitando Cristo, opa, um Cristo sem acento aí, para alcançar, sem acento, não, sem maiúsculo, né? Para alcançar a sua estatura, alcançar a estatura de Cristo, ser perfeito, a estatura de Cristo, capítulo 4, versículo 13. O 15 vai dizer, 14 e 15, não viver como crianças. É muito forte essa ideia do capítulo 4, 14. Não sermos levados pelas ondas agitadas pelo vento. Onde o vento leva, a pessoa vai. Né? Às vezes, presos às artimanhas, às astúcias, que induzem ao erro. Né? São palavras muito sábias nesse versículo 14, 15, 16. Caminhar na vontade de Deus, não sermos como crianças. E um ponto-chave, diante disso tudo, chamados a discernir. Discernir o quê? Qual é a vontade de Deus? Essa vontade de Deus manifestada desde a criação do mundo. Capítulo 1, versículo 9. Dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, conforme decisão prévia que ele aprove tomar. Ou seja, desde a criação do mundo, a sua vontade já vai se manifestando. A chave de tudo isso é o querigma, é o anúncio que conduz ao testemunho, ouvir falar, fala no capítulo 4, 21. É preciso ouvir falar para depois praticar. Ouvir é muito mais do que usar os ouvidos, mas é aderir, é comungar da fé. É o contato direto com Cristo. O novo é obra de Deus. Como uma nova criação pela ação agora do Espírito Santo em Cristo Jesus. Não mais o engano. Fala no capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Seguir o caminho da verdade, da luz, é esse o caminho, esse é o objetivo. E a igreja, que por sua vez é a comunidade, o corpo de Cristo, que é a cabeça. Como que a igreja, a comunidade precisa viver se Cristo é a cabeça dessa comunidade? A ideia do corpo é algo dinâmico, vital. O corpo tem os diversos membros, cada membro é diferente um do outro. Em outra passagem bíblica vai nos dizer, às vezes a mão quer ser o pé, né? O pé quer ser a mão, o ouvido quer ser os olhos. Isso não dá certo. Cada membro do corpo tem a sua função, cada membro tem a sua missão. Todos em direção a Cristo, todos caminhamos guiados por Cristo, Ele que é a cabeça. As realidades visíveis tornam-se sacramento de salvação, graças ao protagonismo da Trindade Santa. A carta
possui uma destinação universal, não uma comunidade específica. Por isso, o papel desempenhado também na igreja, diante do mundo, como a igreja deve ser para o mundo um sinal de Cristo, um sinal de Deus. Qual é o componente vital e essencial da igreja? Aqui nos lembra João, Evangelho de João. O João fala muito desta unidade. O pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O pastor dá vida pelas suas ovelhas. João 15, o galho está unido ao tronco. O tronco dá a vida aos ramos para que eles produzam fruto. Esta metáfora do pastor, a metáfora da videira, a metáfora do corpo e da cabeça, ela traz esse elemento essencial, ou seja, o corpo sem cabeça, só se for mula sem cabeça, né? Só se for para assustar. Não tem corpo sem cabeça. Como tem gente que quer viver, então, longe da fé, longe de Cristo? Tendo recebido, né? É esse o fato, tendo recebido o anúncio, querem viver sem a cabeça, sem Cristo. Aprender a comprometer-se com os valores humanos e cristãos. E assim como o sangue que circula no corpo e atinge todos os membros, e se um dos membros não recebe esse sangue, não recebe a sensibilidade, esse membro ele vai necrosando, ele morre. E como a gente vê, né, até estava vendo uma notícia esses dias que cresceu o número de amputações no Brasil nos últimos anos, especialmente também pelo alto índice, né, do açúcar. Esqueci o nome da doença do açúcar aqui, que nós fala lá, Germano, qual que é a doença do açúcar? E que não pode Diabetes. comer. Diabetes, Solange, obrigado. A tia Beth. A tia Beth. A tia Beth, né? Tem que não pode ficar com a tia Beth. Então, a diabetes, e assim a gente vê. Então, assim, se um dos membros do corpo não recebe o sangue bom, né? Veja que imagem bonita Paulo nos cria, né? Cada pessoa da comunidade é parte desse corpo. E a gente tem que ter o sangue bom, né? Imagine um sangue ruim, imagine um sangue imagine assim, que a gente, lá na nossa função, na nossa comunidade, nas nossas ações, a gente não vive o que Cristo, né, pede para nós. Nós vamos quebrando esse galho, né? Vamos afastando do tronco. Então, essa imagem do corpo, ela é fundamental nessa mensagem da carta aos Efésios. Derrubar todo e qualquer muro de separação que há dentro e fora da comunidade. Não vamos repetir o texto aqui, o que separa os judeus e gentios, diz no capítulo 2, 14. Mas não adianta você derrubar o muro da separação dentro da comunidade e você constrói um muro fora da comunidade. Ou seja, você separa, se achando como os fariseus às vezes faziam, né? Nós somos os puros, nós somos os melhores. Jesus vem nos dizer justamente desta unidade. Também, a nossa iluminação pastoral, né, na vida social, vem nos dizer que, olhando a carta aos Efésios, em alguns momentos nos dá esta impressão de um dualismo. O mundo assusta. O mundo daquela época e o mundo de hoje. O mundo é ameaçador, ele é hostil. Qual é a primeira tentação? A primeira tentação é abandonar o mundo. Abandonar o mundo para refugiar-se aonde? Na igreja. Porque a igreja está a salvação. E no mundo está o quê? O mundo está o pecado. Quem pensa assim não está sendo um bom cristão. Porque o mundo foi Deus que fez. E o pecado, às vezes, está dentro da igreja e também está no mundo. E muitas coisas boas que estão dentro da igreja também estão no mundo. É claro que aqui é preciso entender um pouco que o mundo de que fala João, especialmente também no seu evangelho, nas cartas,
Não é o mundo entendendo as pessoas, mas é o mundo entendendo os que não aceitam a luz. Então, o mundo das trevas, o mundo que nega Jesus. Então, esse cuidado, até de usar esse capítulo 6, onde fala da batalha, da armadura do cristão. Às vezes a gente faz essa leitura da armadura do cristão e às vezes esquece o verdadeiro princípio do evangelho. Vocês já estudaram, não vou repetir aqui, quando fala de usar as botas, quando fala de usar o escudo, quando fala da armadura do cristão, vestir-se como um soldado. Aqui, a imagem é uma imagem espiritual para dizer que as armas que nós usamos não podem ser as mesmas armas do soldado, não pode ser aquelas mesmas armas da guerra, da violência. Não pode, porque isso não é do Evangelho. Isso não é do Evangelho. Ah, padre, mas está escrito que é usar a armadura como soldado lutável. Esta é a metáfora. Lutar como um soldado, mas um soldado de Cristo e não do Império Romano. Não pagar o mal com o mal, não pagar o olho por olho, o dente por dente. Senão não é cristão. E aqui a gente vê, então, essas constantes batalhas que existem na vida, não é para fugir do mundo e refugiar-se na igreja, mas é para testemunhar a fé, revestidos da nova humanidade, em qualquer lugar em que a gente vive. Levar o amor de Jesus, levar o perdão, levar justamente a paz que Deus nos traz em Cristo. Essa atitude dualista, buscando fugir do mundo, não é o que Jesus ensinou. De fato, Jesus não teve medo dos pecadores, ele abraçou os pecadores, ele não teve medo dos leprosos, ele abraçou os leprosos. Por quê? Porque ele acreditou que aquelas pessoas, aquela situação, elas precisavam até de mais amor. Por quê? Porque Jesus perdoa o pecador e condena o pecado. Às vezes a gente faz o contrário, a gente condena o pecador e ainda justifica o pecado. Dizendo, coitado, ele fez isso, fez aquilo, mas é um vagabundo, ele não presta mesmo. Então, cuidado, às vezes a gente justifica o pecado e condena o pecador. Contrário. O que são justificados, são perdoados, amar como Jesus amou. E aí nós vemos que não podemos nos fechar, nós não somos uma elite de santos. Papa Francisco diz que a Eucaristia não é um prêmio. Então, às vezes, a gente tem um pouco essa falsa ideia que eu comungo porque eu estou em dia com a igreja. Eu comungo porque não tenho pecado. E confessei ontem. E já sou salvo. Faz parte da disciplina da igreja. Você se confessa, você comunga, mas a comunhão sacramental não é a única forma de comunhão com Deus. Ela é uma forma privilegiada, né? A Eucaristia, com certeza. Não estamos falando aqui de quem nega a Eucaristia, não estamos falando de quem comete sacrilégio, não estamos falando disso. Né? E em capítulo 2, versículo 8 e 9, eu acho que é bom a gente ler esse texto. 2, 8 e 9, estamos indo para a parte final da nossa aula. Pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos, somos filhos de Deus. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não somos salvos pelos nossos méritos. Eu rezei mais, eu fiz mais, eu comunguei mais. É dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Eu faço tudo aquilo que é minha obrigação. E como diz o servo, né? Depois, no final de tudo, diz assim, olha, não fiz mais do que é minha obrigação. Continua o texto. Não vem das obras, a salvação, para que ninguém se encha de orgulho. Ninguém se encha de orgulho. O orgulho deve vir como orgulho de Maria. O Senhor fez em mim maravilha, santo é seu nome. O orgulho é o Senhor, não eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tem palavras, né? Tem palavras.
Pois somos criaturas dele, criados em Cristo, Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos nas boas obras. Padre, mas se a gente fala que não é quem reza mais que se salva, se a gente fala que não é os méritos nossos, então o povo não vai mais fazer nada, ele não vai mais praticar caridade, não vai mais na missa, não vai. É assim que você pensa, né? E se você fosse livre, você não iria mais fazer nada. Isso é muito forte. Quando alguém diz assim, olha, se a gente deixa o povo livre, a pessoa, eles vão abandonar a igreja, vão abandonar Jesus, no fundo é uma sombra de que a pessoa ela só não abandona porque ela se vê obrigada. Ela se vê obrigada. Será que a fé é uma obrigação? É um peso? Só para a gente refletir um pouco. Deixa eu passar os slides aqui. Batalhas existem. Sim. Quais são as armas que dispomos? O compromisso deve ser com uma vida autêntica, edificando a comunidade sob o alicerce que é Cristo. A carta fala muito do amor. Eu nem citei aqui, às vezes, que fala do Espírito Santo, onde fala do amor. Buscar relações saudáveis, seja na vida a dois, no casal, casal. A gente fica perdendo tempo muito pensando em quem é quem se relaciona com quem, o que vai dar a gente se o homem se relaciona com outro homem. E esquece que o homem que se relaciona com a mulher com o homem. Quantas crises, né? Não vamos se preocupar aqui, vamos cuidar um pouco, né, para a gente não ficar olhando a grama do vizinho, né, ficar julgando o que o outro faz, o que o outro não faz. Ah, o que acontece se um casal homossexual vem na tua missa? Não fala nada, não acontece nada, não vai mudar a minha missa por causa disso. E se alguém deles comunga, não vai mudar nada. É a consciência, é o caminho deles. Se eles vêm pedir uma direção espiritual, é uma coisa, né? Eu posso orientar, posso mostrar comunhão com Deus, a criação que se renova, a nova humanidade, sem orgulho, sem vaidade, relações saudáveis do casal, pais e filhos, e também na sociedade. Vencer a ignorância, a insensibilidade, a dureza de coração, derrubar os muros, abandonar o pecado, né, a vida fútil, as trevas. E um grande padre jesuíta que ajudou na tradução da Bíblia da CNBB, né? Muitos de nós temos a tradução da CNBB. Um dos padres que ajudou é esse o Konings, é padre jesuíta, trabalhava em Belo Horizonte, faleceu no ano passado, né? Deus conceder o descanso eterno. Na introdução da carta aos Efésios, de acordo com a Bíblia da CNBB, ele traz algumas iluminações, e aqui vou fechando, então, nosso assunto, e abrir para algumas perguntas. A morte e a ressurreição de Jesus são presentes na vida cristã, não como um passado, né? Não olhar apenas como um dado de fé. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio na paz. Sim, é óbvio, é uma coisa meio óbvia, né? Eu creio na paz. Agora, eu vivo o mistério pascal, eu me levanto do pecado e da morte para ressuscitar com Cristo cada dia. Eu creio que essa Páscoa acontece na minha comunidade todos os dias. É uma maneira vital de ser. Por que é uma maneira vital de ser? Porque o corpo é vivo. Entendam? Se a imagem é o corpo, a Páscoa é algo dinâmico que está acontecendo hoje na nossa vida. E também é algo cósmico. Existe uma cristificação, né? Alguns teólogos e filósofos usam essa expressão, o universo, né? A humanidade, a criação de Deus em Cristo, ela se torna cristificada, ela se torna pascal, se torna renovada, e a vida de comunidade eclesial também. O mistério de Cristo já revelado como realidade sagrada e transformadora na vida daqueles que nele creem. Existe uma realidade da fé que transforma a vida. Isso não é dúvida. Por isso,
Fé sem conversão, fé sem caridade, é difícil de pensar. A salvação é universal, é da humanidade do cosmos. Ela é para todos os que nele confiam e para todos aqueles que vestem a nova humanidade. Né? Veja, vestir-se da nova humanidade. O âmbito familiar é a célula fundamental da igreja e da sociedade. Os Efésios falam do casal, do respeito, do diálogo, obediência um com o outro. E o exemplo do casal é o exemplo do amor de Cristo e da sua igreja. Isso vocês já estudaram, não vou repetir de novo, né, que foi estudado esse texto, já entendendo um pouco mais. Tudo começa neste amor, né, nesse amor tão próximo do casal, que gera vida, e gera vida, e que depois gera comunidade e gera sociedade. Casais saudáveis, famílias saudáveis, igrejas saudáveis, sociedade saudável. A preocupação com a vigilância é uma constante. O cotidiano é um testemunho de fidelidade. Vigilância, pensando nesse combate espiritual, né, que existe, o homem novo a ser buscado todos os dias, a humanidade renovada, e nós que vestimos a armadura do cristão para não cedermos às armadilhas da vida. Eu vou passar depois essas telas para vocês no grupo, né? Eu não tenho acesso a esse grupo, mas eu passo para o Gabriel, para alguém que coloca no grupo depois. E eu coloco 3 frases que, para mim, além dessa nova humanidade, vestir-se da nova humanidade, para mim, chama muita atenção. Primeiro, procurando conservar a unidade. Em tudo, buscar a unidade. Bom, a unidade é um valor, não é uma obrigação. A unidade não é circunstancial. Padre, que bom, a nossa comunidade está unida. Desde Cristo, todos nós estamos unidos a Ele. Se às vezes teve algum momento que a comunidade não esteve unida, mas na essência ela sempre esteve unida, faltou um testemunho. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é a medida justa? A medida justa é Cristo, a plenitude. E a última frase eu concluo como uma espécie de oração, em que nós lemos no capítulo 5:20. Sempre e em todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus que é Pai. Ou seja, traduzindo numa tradução livre, em tudo e por tudo, dai graças a Deus. Que bom, aguentaram firme aí. Eu já estou quase cansando aqui já, né? Nem respirei muito. Olha, a Germana está na risadinha, né? Gente, eu abro a palavra para algumas perguntas, algum comentário, alguma dúvida ou apenas uma conclusão também. O que vocês acharam? Não precisa falar só da aula de hoje, podem falar também dos módulos anteriores. Fechamos bem, foi um estudo interessante. Vou ver aqui se alguém escreveu alguma coisa no chat também. Só boa noite, boa noite. Tá bom, já tá bom. Obrigado, Marcela Silva, né? Espero que tenha contribuído sim, agradecendo aqui o curso. Boa noite, Padre Luiz. Boa noite. O curso foi uma verdadeira catequese. Essa última aula foi, assim, abriu muito a mente, o coração de nós como cristãos. Mostra muito como está chamando a catequese a iniciação à vida cristã, como era, né? Esse chamamento das pessoas para a gente nunca desistir, está sempre chamando para sermos verdadeiros cristãos autênticos. Então, me cumprimentou e muito na minha catequese. Obrigada pela sua aula e pela sua generosidade em palavras que realmente alcança o coração. Obrigada. Bem, obrigado. Nós vemos aí no início do capítulo 4, fala assim, todos nós temos uma vocação, aqui não é a vocação específica, eu sou padre, você é irmã, você é casado,
aqui se trata da vocação de ser filho de Deus, né? Vocação de ser cristão. Todos somos chamados à vocação. E essa vocação que nós vivemos na fé, né, em nossas comunidades. Obrigado por essa partilha. Eu não vi o seu nome aí, porque está escrito desconhecido, tá? Você que falou por último. Eu sou a Marta. Marta, sim, sim. Obrigado, Marta. Que bom, que bom. E também isto, Solange, que agradece também, querida Solange, amiga de sempre, né? Amiga de sempre. Meus sentimentos também pelo passamento do seu primo Aurélio, Solange, nossas orações também. Mais alguém? Gostaria apenas de agradecer pela oportunidade de ter participado deste curso. Foi o primeiro curso bíblico, digamos assim, que eu participei, e trouxe e agregou muito valor à minha caminhada. Esse ano eu iniciei como catequista da primeira etapa, e eu quero buscar sempre mais e mais conhecimento. Que bom, Germana Dorine. Você é parente do seu arcanjo, Dorine, não? Sim, ele é meu tio, irmão da minha mãe. Sério? Eu sou muito amigo do Alan e da Ariane também, são meus amigos de Sim. coração. Fiz o casamento deles, que bom. Mais alguém? Eu também gostei muito, porque, na verdade, eu nunca tinha me dedicado a estudar. Mais ouvia do que tirava o tempo para estudar o Efésios, principalmente o versículo de vestir-se com a couraça, né? Aham. Bastante usado, né? Um versículo assim que imprime força, que imprime coragem, que imprime, que nem diz assim, ó, um desafio de lutar contra o mal, né? Uhum. Aí, Exato. valeu pelo conjunto todo, né? Porque não é só o versículo. Antes do versículo tem toda uma conversão de vida, né? Todo um processo. Uhum. O modo com que nós trabalhamos hoje, ele nunca pode ser o modo inicial, por exemplo. Quando você começa a estudar, você começa a pegar versículos e começar a defender ideias. Aí a gente não entende. Eu tomei essa liberdade de fazer citações espalhadas e tomar os termos pelo fato de vocês já terem estudado a carta como um todo, né, os objetivos da carta, feito um comentário de várias partes. Então, como tão conclusivo, é possível. Mas se fosse o contrário, seria uma maneira injusta. Você pegar um texto e dizer assim, olha, eu vou começar a falar, o texto fala disso, fala daquilo. Às vezes acaba indo muito o nosso ego junto, né? Então, esse cuidado precisamos ter. Essa visão na quarta aula, ela é positiva e ela tem um rigor, né, um rigor teológico, se fosse na primeira aula, ela seria muito perigosa. Tá? Então, perceba essa evolução. O contexto, análise do texto, e depois um caminho temático, catequético, como as irmãs Pias Operárias acabaram de falar, a irmã Celilda, a irmã Rosane. Esse é o caminho também de interpretação de um texto bíblico. Inclusive, quem faz um comentário numa catequese, né, a Germana falou catequista, quem faz uma reflexão numa celebração da palavra. É importante observar até esse caminho metodológico, né, pensando assim, quem disse o quê? Para que disse isso? Então, a gente entende um pouquinho. Depois, analisa um pouco a linguagem, a forma, quais são as palavras mais utilizadas, né? Um pouquinho isso. E, no final, chega às conclusões. Então agora nós entendemos isso, nós aprendemos essa mensagem, certo? Então, eu agradeço ao Instituto Teológico, Filosófico e Teológico de Cascavel, na Faculdade São João Paulo II, a qual eu faço parte, como professor também, ao lado dos meus colegas, fico muito contente. Agradeço à Arquidiocese de Cascavel por abrir esse espaço também para mim, e também aos seminaristas de Toledo, que atualmente estão estudando teologia em Cascavel.
em Cascavel, eu também fiz a minha teologia, desde os tempos ainda de Dom Lúcio, Dom Peruso, no antigo Sintec, ali no centro de formação, né? Então, agradeço a todos, e passo a palavra ao Gabriel, então, para concluir, e ok, Gabriel. O Gabriel levantou a mão, mas eu não escuto ele. Então, né, vamos dar graças a Deus por este encontro, dar graças a Deus por essa oportunidade, e que esta palavra, né, ela não... É como o Dia das Mães, né? A gente não pode lembrar da mãe só no Dia das Mães, né? Não pode lembrar da Bíblia só no mês da Bíblia. Então, que esse curso e o mês da Bíblia possa trazer boas inspirações e iluminações para a nossa ação pastoral e para a nossa vida pessoal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus, que é todo-poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite. Muito obrigado pela amizade, pelo carinho e pela participação de vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus e até o próximo encontro, né? Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.